A promessa de um novo título de Ghost Recon vem tomando forma desde o evento do fracassado Ghost Recon Frontline, demonstrado em 2020 na Ubisoft Forward. Desde então, rumores do seu desenvolvimento foram fortalecidos após notícias no site Kotaku e Bloomberg, que revelaram que o novo jogo poderia ser lançado no ano fiscal de 2023, o que parecia ser muito cedo devido à grandiosidade de elementos que este jogo possui para ser desenvolvido tão rapidamente. Mas, ao longo dos meses, canais americanos fortaleceram, baseados em novos rumores, que o jogo sairia até o ano de 2025. Desde então, não sabemos nada sobre a veracidade ou qualquer aspecto sobre o novo jogo. O que podemos fazer então é expressar as nossas ideias para que a empresa saiba o que gostaríamos que fosse adicionado ao próximo jogo da linha. Atualmente, temos passado por vários jogos sendo reimaginados e com gráficos polidos sendo entregues aí para toda a comunidade. Todos com a mesma história, mas com gráficos aprimorados para a presente data. O que queremos aqui não se trata de um remake, mas sim de uma história fictícia, não contada e que se passaria entre os jogos Ghost Recon Advanced Warfighter 2 e Future Soldier, porque nós estamos falando aqui em uma continuidade cronológica após The Breakpoint. O Breakpoint ele acontece no ano de 2025, já Ghost Recon Future Soldier acontece no ano de 2024. E por que não estamos falando aqui em uma continuidade cronológica após o Ghost Recon Breakpoint? Acredito que, neste momento, algo após esse jogo possa trazer elementos que o público não queira mais em demasia, como foi o caso dos drones inseridos no Ghost Recon Breakpoint, uma vez apresentados e não quistos pela comunidade por se tratar de algo muito futurista, segundo eles. A melhor aposta seria um jogo mais pé no chão, levando em consideração Ghost Recon Wildlands e também priorizando mais a jogabilidade e a procura de um realismo, mesmo que com tonalidade de arcade. Para isso acontecer, a minha ideia é que a gente retornasse 3 anos antes, em 2022. Neste período, ainda teríamos vivos as figuras do Predator Team, que era composto pelo José Ramírez, Raines, que era o Irish, Megan, que era o Beer, e o Richard Castle. No prelúdio de Future Soldier, temos este time investigando um carregamento sendo transportado por um comboio em uma montanha na Nicarágua. Ao se aproximarem da carga, Ramírez percebe que se tratava de ogivas armadas pela Ravens Rock, um grupo russo, e sua equipe não escapou da tragédia. Mas uma história sendo contada antes desse evento e com os recursos que possuímos hoje, resultaria, creio eu, que em um grande jogo. Neste sentido, poderíamos ter vários vieses já vistos nos 2 últimos jogos de mundo aberto, Wildlands e Breakpoint. E friso aqui mundo aberto porque hoje o mundo aberto tem mais longevidade e tem muitos elementos que podem ser colocados. E principalmente uma coisa que a gente tem em Ghost Recon, a liberdade que você tem de fazer missões de diferentes modos, mesmo solo, co-op ou com os bots. Mas quando eu cito aqui Breakpoint, eu não estou falando que a gente precisa colocar no sentido de futurismo, mas com a pitada de tecnologia que vimos em Wildlands e também no Future Soldier, já que eles utilizam alguns equipamentos produzidos pelo Scale. A história ela poderia se desenvolver na América Central, englobando os países como a Nicarágua, Honduras e El Salvador em um mundo aberto com nomes fictícios para estas regiões, ou ainda utilizando apenas a cultura, o ambiente, a regionalidade, as características climáticas e os pontos turísticos como se fossem de um único país, evitando assim qualquer problema diplomático entre o país e a desenvolvedora, assim como a gente viu no caso da Bolívia no Wildlands. Quanto aos eventos, não podemos cair na mesmice de enfrentar um novo cartel de drogas semelhante ao Santa Blanca, mas não devemos deixar de lado que este é um problema mundial, o tráfico de drogas. A região ela pode ser utilizada como uma rota para países enviarem da América do Sul para a América do Norte. No meio do processo, poderia haver áreas de refinamento, separação e consumo interno. E além disso, acima desta casta, poderíamos ter incentivos da Ravens Rock nesses países, com o intuito de ter um certo privilégio e domínio da região para desenvolver planos contra os Estados Unidos. Sendo assim, além de tropas locais, poderiam haver forças especializadas corrompidas do exército local somadas às tropas Bodarks.
O sistema de regiões seria semelhante ao do modo Pátria-Mãe, o modo Conquista que temos no Breakpoint, e semelhante ao sistema do Wildlands, com mini-chefes locais e chefes da região, como se fosse um tenente. Ao completar um apanhado de regiões, há o confronto contra um chefe mais forte, sendo este uma tarefa difícil de ser concretizada, assim como no combate contra o Walker e Treystone em Breakpoint. A gente não pode cair num combate igual ao Elsweyne e nem um combate contra os tenentes Bodarks em que um tiro apenas elimina eles e a gente não tem nem um confronto, nem uma conversa com eles. Além disso, o sistema de narrativa deve manter o padrão do Wildlands, com cutscenes explicativas e coesas após missões relevantes. Os documentos, eles não podem ser em demasia, mas sim concisos e de coleta oportuna. Lembrando que no Wildlands nós temos os documentos escritos, os documentos de pendrive que podem ser ouvidos e também de CDs, que era o que tinha naquela época. Podem ser dessa forma, que acho que fica muito mais intuitivo. E outra coisa, lembrando que por ser de mundo aberto, você pode fazer as missões não linearmente, mas sim a empresa deve se preocupar em fazer o que ela fez com o Wildlands, em que nós consigamos ligar os pontos para no final termos um conjunto narrativo histórico. Isso aconteceu em Breakpoint, só que aconteceu de forma falha, o que fez com que ele tivesse pontuações muito baixas pela crítica. Quando eu falo crítica, eu falo dos players, não dos jornalistas. Além disso, a gente também pode ter os NPCs locais e traidores também, que podem lhe fornecer informações dos inimigos, locais de armas e acessórios ou de novos esconderijos para o seu esquadrão. E falando em esconderijos, estes devem ser compostos por uma casa em que poderemos acessar a escolha de classes do nosso personagem. Sim, pretendo que tenha classes, assim como no Breakpoint. Também podemos utilizar um elemento de buff temporário, assim como nos bivacs, acesso a uma garagem e também ao armeiro, sendo esse último somente realizado dentro dessas estruturas ou em caixas específicas espalhadas no mapa. Além disso, nesse esconderijo nós poderemos ter acesso a trocas de horários e também de climas, e com mais horários no sistema, com acesso também a outros players, como se fosse em cada esconderijo um tipo de lobby, em que você pode falar com outros players que estejam na mesma região. Um social lobby regional. Agora vamos partir para os detalhes da jogabilidade, que eu acho que devem ser mantidos e também aprimorados. Quanto aos diferentes biomas que nós vimos nos dois últimos jogos, a Ubisoft não deve se prender a utilizar todos os biomas do planeta num lugar só, mas sim os mais relevantes e regionais da América Central. Algo que pode agradar os jogadores seriam os fatores climáticos, como temperaturas muito elevadas, amenas, chuvas torrenciais ou amenas também, e tempestades com furacões, já que nessa área tem muito. Além disso, noites escuras e áreas com forte iluminação. Tudo isto em um conjunto com cenários de áreas urbanas e residenciais, assim como nós vimos no clássico Grand Theft Auto V, o GTA. Aliado a isto, poderemos ter uma vasta personalização de acessórios e cores aos nossos personagens, da mesma forma como é feita no Breakpoint e The Division 2. Isto englobando personalização do porte físico, cabelos e rosto dos personagens. E para que esse setor seja mais atrativo, aponta uma metodologia de ganho de recompensas semelhante ao Breakpoint, com coleta de armas e acessórios no mapa, mas não da forma que foi inserida naquele. Determinadas recompensas, as melhores no caso, só seriam desbloqueadas quando o jogador alcançar uma pontuação baseada em diferentes objetivos de determinada região. Ao conseguir bater esses objetivos, o jogador receberia uma chave para destrancar um baú com uma recompensa. Seria um modo mesclado entre o que a gente vê no Breakpoint e o que a gente vê também nas caixas de prestígio do Wildlands. Outro quesito aqui que eu não posso esquecer é que Ghost Recon, ele é um jogo mais realista. Por mais que ele seja arcade, ele se aproxima mais do realismo e não se faz necessário um sistema de pontos de RPG, como a gente viu no Breakpoint. O jogo ele é tático e estratégico e precisa trazer imersividade ao jogador. Sentir na pele que você está controlando um operador Ghost altamente treinado para missões furtivas e de combate massivo, com a visualização de animações corporais como observamos nos últimos títulos. Aliado a isto, sou a favor de manter uma espécie de raid semelhante ao do Breakpoint, mas sem nível de RPG. Um sistema de PVP, além de 4 jogadores e com mapas maiores, podendo até se estender a mais times no mapa, não só 1 contra 1, mas 2 contra 2. Mas já que eu tô no meio desse tiro cruzado, deixa eu falar uma coisinha aqui antes de continuar. Eu gostaria de pedir sua atenção para clicar no like agora para você não esquecer, e aí você vai me incentivar a trazer mais vídeos como esse. E se você não for inscrito, se inscreva e veja o tanto de conteúdo que nós temos aqui para você. Falando em conteúdo, eu vou deixar no card
logo acima aí um vídeo que dou mais ideias de como poderia ser o próximo Ghost Recon, que por enquanto tem o nome de Ghost Recon Over. E eu acho que eu fui um tanto abusado nesse vídeo, então vai lá dar uma olhada. Mas vamos continuar aqui. Logicamente que vocês iriam me xingar se eu esquecesse disso que eu vou falar agora. O jogo ele precisa de vivacidade no mapa. Precisa de muitos diálogos entre os ghosts enquanto você tá ali naquela caminhada de campanha. Diálogos também entre os NPCs enquanto transitamos pelas ruas, já que a Ubisoft vai utilizar um novo modelo de conversação entre NPCs. Também um sistema de rádio nos veículos e comandos de voz semelhantes aos baseados na vida real. Além de termos o Scott Mitchell nos guiando nas missões. Além disso tudo, o jogo precisa trazer também mais realismo no quesito de tempo de reação dos inimigos, blindagem, dano, supressão e bullet drop. Vou explicar aqui um pouquinho. No primeiro, eu vou citar dois exemplos e ambos na dificuldade extrema, que eu garanto pra você é a melhor dificuldade para jogar todos os jogos da Ubisoft, e principalmente da franquia Ghost Recon. Em Ghost Recon Wildlands, quando você era detectado, todos os inimigos têm um tempo de reação fora do normal. Mal você era avistado e recebia uma rajada de tiros que poderiam atravessar rochas ou pisos. Em outros momentos, os inimigos já sabiam onde você estava sem nem estar no raio de visão deles. Em conjunto, todos da base eram alertados para irem ao mesmo local, mesmo se você tivesse escondido. Já no Breakpoint, temos um tempo de reação bem mais lento dos inimigos primários, que seriam os Sentinels. Uma reação moderada dos lobos, mas ainda assim lenta. O ideal seria mesclar e setar em um meio termo entre os dois jogos. Quanto à blindagem e dano que os inimigos recebem, este deveria ser baseado em estar com blindagem ou não. Além disso, também deve se levar em consideração a parte do corpo atingida e o calibre que foi utilizado. Em ambos os jogos, temos inimigos morrendo até com tiro no pé. Outra coisa bem importante relacionada ao dano é que, baseado no tipo de calibre que você está utilizando, algumas armas com poucos tiros você pode eliminar os inimigos e outras armas podem demorar mais um pouco. Isso traria mais realismo ao jogo. A supressão das armas deve ser avaliada com certeza, tendo em vista que um supressor ele abafa o tiro em 30 a 60% do disparo, dependendo do calibre da arma, o que leva a ser detectado em uma distância de 30 metros. Além disso, a queda de bala deve ser condizente com a distância que foi mencionada para a arma na vida real. Há muitas coisas que não são congruentes quando a gente vê as estatísticas lá no Breakpoint. Fora isso, também quero ressaltar uma coisa. Na parte de fuzil de precisão, tem calibres .50 que eles alcançam distâncias bem mais do que 1000 metros. E a gente viu que no último jogo era muito difícil você acertar até mais de 700 metros. Então isso aí tem que ser mudado e dependendo do alcance que a arma tenha, você consiga atingir distâncias maiores. Outro ponto forte a ser modificado é quanto às miras com zoom, que devem ser mais diferenciadas entre si, e isso sendo demonstrado em tela. Quando você vai analisar o autofoco e quando você dá um zoom na mira, parece que todas são iguais. Não, a gente tem que ter diferenciações também nessa parte da mira. Então eu acredito que fazendo esses ajustes aqui que a gente está falando agora e trazendo uma história mais detalhada com a equipe Predator e deixando tudo bem amarrado com o melhor de Wildlands e Breakpoint somados às ideias da comunidade, o resultado pode ser promissor. Eu poderia expandir muito mais minhas ideias aqui, assim como faço nas lives. Nas lives eu falo bastante sobre isso, mas já deixei um vídeo para vocês assistirem e deixarei mais dois no card final, e eu quero saber de você quais adições você faria e o que você mudaria nessa linha de raciocínio. Eu sei algumas que muita gente quer, mas tenha em mente que o que deve ser colocado deve estar condizente com o que está sendo contado na história. Vou dar um exemplo rápido aqui. Em Breakpoint nós somos um sobrevivente. Todos os helicópteros dos Ghosts caíram e o Nômade fica como sobrevivente na ilha, tendo que coletar algumas coisas ali. A ilha está sendo tomada pelos Sentinels e Lobos. Então muita gente queria que você pudesse pegar um helicóptero e descer de rapel nos locais, o que não faz nenhum sentido, já que como a ilha está tomada e temos rondas na ilha, quando você descer de um rapel, você vai tomar um tiro. Então, tem que ter uma ideia, uma linha de raciocínio condizente com a história que está sendo colocado ali naquele mapa. Lógico que várias coisas podem ser inseridas aí. Nós vimos que do Wildlands para o Breakpoint tivemos muitas coisas e foram muito legais. Então eu vou ficando por aqui. O card final tem 2 vídeos aí, na descrição tem onde vocês podem me encontrar, tem também links dos meus parceiros do canal e eu te espero no próximo vídeo. Eu agradeço desde já você ter ficado até aqui, um beijo na bunda e até mais, fui!